Mãos, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua serva, a tua filha, que, ó Deus, será um instrumento do Senhor nesta noite, o canal da tua palavra para a tua igreja. Edifica-nos, ó Deus, com a palavra, porque a tua palavra é quem gera fé, é quem nos cura, é quem nos liberta. Em nome de Jesus, nós apresentamos e colocamos as tuas filhas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesse dia, trazendo essa mensagem para os irmãos, amém? E que os irmãos sejam abençoados, e que não seja eu, mas sim o Senhor, a falar aquilo que os irmãos precisam, amém? Eu quero louvar. E Alex, pode soltar. Quanto já tem clamado aqui há muito tempo? Glória a Deus. Aleluia. Quanto já tem clamado aqui há muito tempo? E acho que não teve jeito, mas tem sim. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar o tempo que você clamou, muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você não sabe o porquê. O que eu fiz, Senhor, pra não vencer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Deus, e tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti não é bem legal. Leia as promessas de Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. E o teu inimigo não vai entender. Leia as promessas de Cristo. Ele é contigo. Agora mais forte, irmãos. Aleluia. Deus é contigo. Aleluia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Por quê? Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti. Leia as promessas. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. E o teu inimigo não vai entender. Em Cristo, Ele é contigo. Quem crê? Que Deus é contigo. Aleluia. Ele é contigo. Glória a Deus. Deus é contigo, irmão. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Teve muitos obstáculos que eu senti no mundo espiritual para estar aqui hoje. Amém? A gente sente.
E eu gostaria de fazer uma oração agora, né? Pedindo a Deus revestimento, poder, né? Que não seja eu, mas seja o Espírito Santo, para toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos, se concentre no Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, eu te apresento a cada vida, eu te apresento a minha vida e a vida, Senhor, dos meus pastores, dos líderes que estão aqui nesta noite. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que não foi fácil nós estarmos aqui hoje, Senhor, porque todas as vezes, meu Pai, que nós nos levantamos para estar na sua casa, nós enfrentamos obstáculos, Senhor, mas o Senhor é maior que tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, aqui estão, Jesus, aqueles que são para estar, e que todos aqueles que precisavam ouvir essa mensagem, que não estão, que os teus anjos agora vão invadir a cada coração que está aí assistindo a live, ou que irão assistir, ou que cada um que não pôde estar aqui, mas que o Senhor envie os teus anjos agora, os teus anjos de cura, os teus anjos de libertação e o Espírito Santo do Senhor venha ministrar em todos, meu Pai, em todos os corações que aqui estão, e aqueles que estão assistindo nessa live, aqueles que estão na sua casa, mesmo que estejam assistindo ou não, mas que o Espírito Santo invada, que o poder da tua glória venha pousar sobre este ambiente. Cria, meu Deus e meu Pai, um ambiente ainda mais sobrenatural, não por mim, Senhor, mas pela tua glória, em nome de Jesus. E que os teus anjos, meu Pai, os teus arcanjos de fogo, estejam acampados aqui em cada coração, ministrando, Senhor, a cada coração, a minha vida, a vida de cada um que estão aqui, Jesus, aquilo que eles precisam. Anjos do Senhor se posicionem agora, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha repreender toda distração, todo o roubo da mente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu vou. O tema hoje, né? Que nós iremos. Os irmãos podem abrir aí. Em Mateus 10, 5, né? 5, 8, que eu vou ler aqui em nome de Jesus. Amém? Jesus enviou os 12 as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, aqui nessa passagem a gente vê o seguinte: podemos ver que Jesus está falando, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, quando Jesus ele veio para todos, mas principalmente aqueles que se encontravam cativos. Amém? Então, as ovelhas perdidas de Israel, Deus queria resgatar, Deus queria tirar do cativeiro, Deus queria lhe dar uma nova vida, Deus queria lhe dar uma vida plena e abundante. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E no segundo trecho, no próximo trecho, diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos e ressuscitem os mortos. Amém? Aqui nessa passagem, Jesus não está falando apenas de cativeiros, mas Jesus também está falando
a ressuscitação daquilo que foi morto. Porque uma pessoa que está cativa, ela é uma pessoa também que ela está fria espiritualmente. Ela está querendo o amor, mas não qualquer amor. Aqui nesse trecho, ela está precisando do amor de Deus. Aqui, quando Jesus, ele também fala com os discípulos, ele também fala com amor. Porque para você fazer a obra também, você tem que ter o amor, tem que ter autoridade, tem que estar preparado. E acima de tudo, você tem que ansiar e sentir o desejo. Hoje em dia, nós podemos ver, quando Jesus ele fala aqui também, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias. Jesus também está falando que eles precisavam ter foco. A obra do Senhor, ela precisa que nós estejamos focados. Porque se nós não estivermos focados, você leva uma rasteira. E uma rasteira feia. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Deus, ela não é brincadeira. Existe intimidade, existe governo, existe reino. Porque o reino de Deus não é semelhante ao reino que a gente vive. O reino de Deus, ele é sério, ele é poderoso. As coisas de Deus, elas são poderosas. Elas são com ordem e decência. Aleluia. E quando Jesus também fala para eles não levarem sandálias, nem ouro, nem prata, Jesus também fala que eles não devem desfocar, que muitas das vezes a gente, infelizmente, a gente vive hoje, né? Muitos eles não estão levando a obra de Deus a sério. Muitos estão dormindo também, ou seja, muitos estão frios, muitos estão na casa de Deus, mas estão perdidos, têm os seus sonhos destruídos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele veio para resgatar. Jesus, ele veio para os perdidos, aleluia. E Jesus também, ele fala que a gente não deve desfocar, sabe com o quê? Muitas pessoas, a glória, né? A glória de si. Quando a gente fala da idolatria, a gente não fala só da idolatria de santos, né? Não quero citar nomes, mas a gente também, na Bíblia também fala todo tipo de idolatria, que também é um dos empecilhos para a gente fazer a obra de Deus. Muitas das vezes a gente está na casa de Deus, muitas das vezes muitos estão afastados, estão frios espiritualmente, né? E Deus, ele chamou, irmãos, a cada um de nós. A cada um de nós veio a este mundo, não foi por acaso. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem um chamado na sua vida. Na Bíblia fala, Jesus falou, ide e fazei discípulos. Aí vem a pergunta, será que eu estou fazendo discípulos? Porque muitas das vezes o ide começa com o nosso próprio exemplo, aleluia. Glória a Deus. Então também, irmãos, fala que muitos estão se desviando, né, buscando sempre o material. E qual que é o material deste mundo? Eu lembro uma vez que teve um podcast com o Lázaro, né? Que Deus, né, já está com Jesus. E perguntou o que ele achava disso. Ele falou o seguinte, que nessa mão tem que estar o reino de Deus, e essa mão você também tem que buscar neste mundo, porque nós vivemos neste mundo, né? Mas quando a gente está com as duas mãos, fazendo as duas coisas, mas quando Jesus te chama, esse prevalece. Amém? Então a nossa vida, irmãos, ela tem que ter o equilíbrio. Ela tem que ter o equilíbrio. E muitos hoje em dia estão se desviando também só para o material.
Aí às vezes as pessoas falam assim: não, eu não posso fazer a obra de Deus porque eu tenho a minha família para cuidar. Outros dizem: não, mas eu estou muito ocupado, eu não posso fazer a obra de Deus. E aí vem as desculpa. Mas será que Deus te chamou para exercer o que você está exercendo? Não sou eu que estou perguntando, mas você tem que perguntar a si mesmo, aleluia. E para fazer a obra de Deus, irmãos, exige posicionamento. Porque a obra de Deus, ela vem do desejo, do querer, do anseio, do chamado. Eis que eu te pergunto, que você não precisa responder para mim, mas para você mesmo perante Deus. Será que você tem exercido o teu chamado? Será que você tem exercido aquilo que Deus te chamou? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus ele também fala: de graças recebeis e de graça dai. O que Jesus está falando nessa palavra? Autoridade, aleluia. Jesus ele esteve aqui na terra, ele veio com um propósito. E o propósito principal que Jesus veio foi para nos salvar, nos resgatar e nos curar. Porque hoje nós temos autoridade, acesso legal para agir em seu nome. Os evangelhos dizem assim: eis que foi dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E Jesus ainda fala assim: eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e ainda se provarem algum veneno, não fará mal algum. Por quê? Por quê? Aleluia. A gente vê também, irmãos, quando Paulo ele pousou, né, naquela ilha de Malta, ele sofreu muito, teve tempestades terríveis, enfrentou a morte de perto, de todo tipo de batalha. E quando ele pousou naquela ilha de Malta, ele foi picado por uma serpente, mas ele não morreu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Jesus, ele deixou a sua autoridade. Jesus, ele deixou a sua autoridade para que pudéssemos exercer aqui nesta terra. E a autoridade não é o nosso nome, não é o meu nome, é o nome dele, de Jesus. E toda honra, toda glória é dada a ele. E qual é o princípio para você exercer a obra de Deus, para você curar enfermos e expulsar demônios? Através do nome de Jesus, da autorização legal que ele deixou para nós, pelo seu nome, aleluia. E como que a gente vai exercer essa autoridade? Como que vai ser o nosso posicionamento em relação a isso? Primeiro, quem aqui tem costume de fazer jejum? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o jejum é uma arma poderosa para exercer nossa autoridade no mundo espiritual. E as trevas, ela conhece. Quando o inimigo ele olha para você, ele não vê, por exemplo, a irmã ali que está de roxo, o irmão ali que está de preto, o irmão que está de cinza. Ele olha para a gente, ele não vê o físico, ele vê muito mais além. Ele vê como que está a sua vida no mundo espiritual. A autoridade, quando a gente exerce a nossa autoridade, o inimigo ele olha para você e ele consegue enxergar como que está a sua vida diante do altar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como a sua vida tem estado diante do altar de Deus. Muitas das vezes a gente acha a primeira coisa, para você exercer a autoridade, você tem que confrontar o pecado. E muitas das vezes o pecado ele nos atrapalha, irmãos.
Às vezes a gente acha que é um pecado grave, não, é as pequenas coisas. Por exemplo, mentira, aquela mentirinha, você falar que, né, dá a sua palavra e de repente não dá para ele. Sabe, a gente vê muito isso acontecendo nos prestadores de serviço, né? Às vezes fala uma coisa, depois não dá. Então, irmãos, essas pequenas coisas. Por isso que todos os dias a gente tem que orar e falar para Deus: Senhor, me perdoa por tudo aquilo que eu falei, que eu senti, que eu cometi, que não foi do teu agrado. Me purifica, fecha as legalidades, as brechas espirituais sobre a minha vida. Porque, irmãos, ali nas 10 virgens, na parábola que fala das 10 virgens, Deus ele fala claramente: as 5 lamparinas, as 5 virgens que manteram as suas lamparinas acesas e as outras que foram imprudentes. Eis a pergunta: será que nós estamos colocando azeite todos os dias na nossa lamparina? Porque as coisas, a obra de Deus, ela é tão santa, irmãos. O Espírito de Deus, ele é tão sensível. Muitas das vezes a gente precisa alimentar essa sensibilidade, porque o que gera autoridade espiritual também é nosso relacionamento e intimidade com Deus. Aleluia. O próprio nome já fala relacionamento. O que é um relacionamento? Não existe relacionamento que seja frio ou quente, mas o próprio nome fala que quando você se relaciona, você tem uma intimidade. Aleluia. Então, assim, como tem sido o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus? Porque a autoridade de graça recebestes e de graça dai. Porque Jesus também está falando, porque muitas vezes a gente tem visto assim, muitos se corrompendo a respeito disso, não é verdade? Mas aqui quando Jesus ele fala de graça recebeis, de graças dai, é autoridade legal, né? E para que nós também não nos corrompemos com as coisas deste mundo. Jesus também fala de ouro e de prata, né? E aí, para bom entendedor, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, a autoridade, né, sobre tudo, para você ter um reino, exercer o reino de Deus aqui na terra, para que você venha governar. E esse governo não precisa, você não tem que ser um embaixador, você não precisa ser um governante dessa terra, mas o governo que Deus fala é o seu altar perante Deus, a sua autoridade. Será que você tem governado na sua casa? Você que é dona de casa, você que é um sacerdote do lar, será que você tem exercido o governo de Deus ali na sua casa? Porque ali na sua casa é um governo. Será que você tem exercido a autoridade, o governo dentro do seu lar? Porque assim, a autoridade, ela começa de dentro de casa. Aleluia. Glória a Deus. A nossa autoridade, ela começa de dentro da nossa casa. E aí, quanto mais você vai exercendo essa autoridade de governo, né? Organização, tempo e muitas outras coisas, exercer governo. Aleluia. Quando a gente, né, tem aquela bagunça mental, muitas das vezes tem muitas coisas, a gente não está sabendo governar os nossos próprios sentimentos. Está faltando o quê? Espiritualidade e intimidade com Deus. Muitas das vezes nós estamos nos deixando abalar por tantas coisas que é neste mundo e que se tornou tão natural que a gente fica assim com a mente meio confusa em relação a algumas coisas, o estresse, a vida. E aí, onde começa, irmãos? Senhor, governa os meus pensamentos, governa a minha vida, governa as minhas decisões. Irmãos, a unção de governo, ela vai muito mais além do que nós imaginamos. Aleluia. Para você exercer sua autoridade, você tem que se posicionar. Como? Através do jejum. O jejum hoje fica caro. Amém? Quanto mais você jejuma, quando você faz o jejum, você nunca mais é o mesmo. À medida que você vai fazendo jejum, a sua patente no mundo espiritual, ela vai aumentando.
Quantos aqui, às vezes, sentiram que quando a gente faz o jejum, a gente fica irritado? Sabe por que isso acontece? Porque Deus está trabalhando a sua alma, as suas emoções, o seu domínio próprio. Deus está mortificando a sua carne. Às vezes tem pessoas que têm vontade de chorar, se sente angustiada, se sente depressiva. Às vezes tem pessoas que se sentem irritadas, sem paciência, porque o Espírito Santo, ele está sujeitando a sua alma ao Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E você tem que ter constância, irmãos. Não é você fez um propósito hoje, né? Que amanhã, depois, de vez em quando. Não. A gente tem que ter uma constância. Para você exercer autoridade, para expulsar demônios, Deus, Ele não deixou, Jesus, Ele não deixou isso, essa autoridade, só para os discípulos. Em tudo que Deus fez aqui na terra, Ele nos deixou como exemplo, para nós exercermos. Uma das maiores aqui que fala, em Mateus 10:8. Eis que vos dou autoridade, né? E aqui, curai enfermos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Todos nós, irmãos, temos essa autoridade. Deus não deu só para um nem para outro, foi para todos nós. Mas você tem exercido a autoridade que Deus te deixou, que Jesus deixou através de seu Pai? Amém? Então, primeiro, arrependimento também. Arrependimento. O que é o arrependimento? Porque muitas das vezes, irmãos, quando a gente se arrepende, aquilo no mundo espiritual é poderosíssimo. Porque a autoridade também ela vem do arrependimento. Arrependimento de quê? Mágoa, falta de perdão, pecado, sabe? Até sentimento de morte. Se você alguma vez já se sentiu assim com vontade de morrer, isso aí é pecado também. Muitas das vezes o inimigo ele lança setas na nossa mente, ele lança setas nas nossas emoções. E qual que é a pior? É nos pensamentos. Então às vezes você começa a sentir sentimentos que não são os seus, mas que você acha que são seus, é seta. Você começa a ter pensamentos intrusivos, de morte, de tristeza. Ora, se na Bíblia fala que tudo de bom provém do Senhor, por que a minha mente tem sempre voltado ao negativo? Por que muitas das vezes eu tenho estado triste? Porque muitas das vezes a tristeza, a gente é muito abalada, né? Só que tem muitas coisas, muitas vezes que a gente passa, situações, por um momento, mas aquilo não deve perpetuar. Porque aquilo ali, ele está impedindo o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Aleluia. Então, a autoridade também exige arrependimento, confissão. Como que eu tenho sido com os de casa, os da minha família? Será que eu posso exercer, eu posso chegar e orar por alguém? Aleluia. Porque isso tudo, irmãos, é busca, é constância. Submissão. Será que você tem sido submisso aos seus líderes? Irmãos, Jesus, ele esteve aqui na terra. Na Bíblia fala que Ele mesmo, o Deus vivo, encarnado no seu Filho Jesus Cristo, Ele mesmo serviu, lavando os pés dos seus discípulos. Aleluia. Isso me comove muito, irmãos, muito, porque o próprio Deus, quem somos nós para Ele lavar os nossos pés? Mas Ele foi o primeiro. Ele se submeteu. E por que nós não queremos se submeter? A palavra de Deus, irmãos, ela confronta. no teu poder, Senhor, aleluia. Irmãos, eu estou sentindo de falar isso porque muitas das vezes a gente vê muitos mentores espirituais e eles gostam de massagear o ego. Mas a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela confronta. E quando vem o confronto, é para você
tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. A Bíblia fala: as coisas velhas se passaram, eis que faz coisas novas, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Em nenhum momento Deus fala do passado como se fosse hoje, mas Deus fala que esquecei o passado e avançar naquilo que está à nossa frente. Aleluia. Então, irmãos, a submissão é importante para você exercer sua autoridade aqui nessa terra. Humildade, né? Humildade é uma das coisas muito importantes também. A fé sem obras, ela é morta, né? Então, muitas das vezes, uma das maiores lutas que a gente enfrenta, que é uma batalha espiritual, é na nossa fé. É a nossa fé, irmãos. A fé, ela move o mundo espiritual ao nosso favor. A gratidão atrai o favor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o amor. Jesus, ele pregou o amor, né? Se você quer exercer a autoridade de expulsar enfermos, curar leprosos, enfermos, expulsar demônios, se você quer exercer a sua autoridade no mundo espiritual, você também tem que amar isso, você tem que ter o amor. Porque só quem ama, ele sempre deseja o bem. Então o amor, ele é tão poderoso que ele quebra cadeias. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Aleluia. Oração. Jejum, oração, né, e palavra. É um dos principais para a gente exercer. Porque quando nós estamos na palavra, o Espírito Santo, ele vai falando, ele vai comunicando ao nosso espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele comunica com o nosso espírito. Então, se a sua alma está prevalecendo, como que você vai ouvir a voz de Deus? Às vezes eu ouço muito assim: mas eu não tenho tido resposta de Deus. Eu não ouço Deus falar comigo. Mas será que o que está prevalecendo é a sua vontade ou é a vontade de Deus? O que está prevalecendo é a sua alma ou o espírito? Por isso o poder do jejum. Porque o jejum, ele aumenta a nossa intimidade espiritual e mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não entra em um campo sem amarrar o valente. E como que a gente amarra o valente? Quem é o valente? O valente é Satanás, né, irmãos? É o mundo espiritual das trevas. Você nunca entra numa batalha, irmãos, sem se revestir da armadura. A armadura de Efésios 6, o sangue de Jesus e a marca de Deuteronômio 28, bendito serás a minha entrada e bendito serás a minha saída. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de passar um trechinho, Alex, para vocês, né, absorverem melhor. Porque às vezes a gente vendo, né, a gente consegue absorver com mais precisão. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, Deus, ele nos testa para saber se nós estamos em dizer com suas mãos, Deus tem feito maravilhas extraordinárias. Os irmãos e pastores enxergaram essa obra de Deus. Como você faz essas coisas? Ana, nos diga, como você faz essas curas e milagres? Eu não faço nada. É por causa do nome do Senhor Jesus. A quem eu sinto que os milagres acontecem. Você acha que pode enganar todas essas pessoas? É isso? Ele acha, eu acho. Quem vocês pensam que são? Para chegarem falando assim do pau. O que vocês querem? Nós queremos saber a verdade. Qualquer um pode usar o nome de Jesus para fazer o mesmo que você faz? Você anda por aí dizendo que o caminho que você prega é o único que pode levar a Deus, não é? Pois saiba que também expulsamos demônios. É isso mesmo. Por favor,
se retire. Estão vendo? Eu disse que ele era um fracote. Mas o que eles falam? Vocês não se dizem capazes de expulsar demônios? Podem tentar. Demônio! Sai, demônio! Demônio! Sai! Sai, demônio! Sai do corpo desse homem! Espírito imundo! Sai dele agora, eu estou ordenando! Está tudo bem. Qual é o seu nome? Largue meu filho! Largue ele! Sai dele em nome de Jesus! Aqui não tem! Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? Saia dele agora. Em nome de Jesus. O que aconteceu aqui? Seus filhos não acreditam em Jesus. Não obedecem suas palavras. Ainda quiseram vir aqui e usar o poder dele em benefício próprio. Não precisam fazer isso. Mas que isso sirva de exemplo para todos. Gostei de ver você deixar eles apanharem do demônio. Quem sabe assim eles aprendem. Aleluia, irmãos. Vocês viram aí? Forte, né? Isso daqui aconteceu realmente. O apóstolo Paulo, filho de Serra, ele via o pessoal, Paulo, né? Os que seguiam Paulo ali expulsando os demônios. E aí eles, não, eu também posso expulsar. E quis ainda afrontar um servo de Deus. Aí olha o que eles passaram aí. Entendeu? Isso aí aconteceu, e é o que pode acontecer com todo aquele que afronta o servo de Deus e vai fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Aleluia. Então, irmãos, é sério. E vocês também puderam ouvir aqui que toda honra, toda glória é dada a Ele. Porque nenhum de nós fazemos, é Ele que faz através de nós. Aleluia. Irmãos, eu estou quase finalizando aqui. Quero fazer um decreto com os irmãos. Alimentos de demônios. Ferida na alma. Sentimentos mal resolvidos. Mazelas do passado. Você que vive vivendo do passado como se fosse hoje. É o alimento do diabo. Porque o diabo ele sempre vai tentar lançar isso lá de trás do seu presente. E na Bíblia fala, Deus ele fala através de Isaías, Jeremias, Salmos, através de Davi ele fala, e Paulo também, né? Que Deus, as coisas velhas já se passaram. O passado, uma vez que você se arrepende, ele não faz mais parte, Deus não se interessa mais. Mas Deus ele quer saber sua vida hoje, o que você quer com ele hoje, qual a sua postura hoje. Quem vive, como diz o ditado, quem vive de passado é museu. Como é que vai ter sua vida hoje? Vivendo do passado. Como é que você vai construir o futuro? Já passou. Aleluia. Então, ferida na alma e alimento do diabo.
Rachaduras na alma. A ferida da alma é como se fosse uma rachadura na alma. Perversidade, seja qual tipo for, é alimento do diabo. Ira, raiva, medo, incredulidade, tudo é alimento do diabo. Maldição e ilegalidades, pequenas coisinhas que a gente falou no início. E aí você consegue, quando você está enfrentando uma batalha, primeiro você tem que exercer você, né? Depois os outros. Você tem que limpar a sua casa interior, governar a sua casa para exercer. Ferida na alma, né? Que nós já falamos, ataques no corpo. Quando você está recebendo um ataque, cansaço, desânimo, murmuração, reclamação, paralisia, falta de ar, opressão. Sentir emoções negativas, como a gente já falou, desequilíbrio, falta de domínio próprio. Aleluia. Jesus, ele cura, liberta e salva. Aleluia. Eu vou aqui fazer uns decretos com os irmãos. Aleluia. Os irmãos coloquem de pé. Alex, na metade do decreto você pode soltar, tá bom? Por favor. Vamos lá, irmãos. Coloque a mão na sua cabeça. Agora. E repete comigo. O cuidado de Deus está sempre sobre mim. O cuidado de Deus está sempre sobre mim. Toda a minha casa terá experiências sobrenaturais com Jesus. Toda a minha casa terá experiências sobrenaturais com Jesus. Profetizo salvação. Como descrito em Atos 16:31. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo renovará minhas forças para alcançar tudo que Deus gerou em meu coração. O Senhor fornecerá provisões sobrenaturais. Fornecerá provisões sobrenaturais para cumprir o meu propósito aqui na terra. Independente das condições econômicas, nacionais e mundiais. Declaro que a bênção alcança e traz todo o caos para a ordem divina. Profetizo que eu e todos os meus habitarão em segurança, pois o Senhor é o meu refúgio. Declaro que os eventos negativos do passado não têm mais poder para assediar, assombrar ou residir em meus pensamentos, pois estou livre e perdoado por Jesus. Decreto que receberei respostas para perguntas e preocupações e pensamentos. Quebro o poder de toda confusão, perplexidade em minha mente. Pode soltar, Alex. A partir de agora, não terei medo. O Senhor me fortalecerá para alcançar. E eu serei equipado com toda a provisão celestial para grandes feitos. Profetizo saúde plena. O louvor. Cadeias quebrando, Alex. Por favor. Profetizo saúde plena. Força no meu corpo. Físico e energias renovadas. Em nome de Jesus. Decreto que onde colocar as minhas mãos, prosperará. Que todo fardo mundano
seja removido. Eu tomo posse do fardo leve e fácil de Jesus. Ouço cadeias quebrando, a música não é playback, pode ser cantada. Profetizo que bênçãos que levariam a anos acontecerá em dias. O Senhor me concederá acessos sobrenaturais e conexões divinas. Saída e a minha entrada com provisões inimagináveis e proteção. Que 2025 será um ano de consagração, rendição e amor pelo Senhor, Sua palavra e a igreja. Repreendemos toda intimidação e digo que sou ousada e forte na autoridade de Jesus contra o inimigo e decreto que a minha estação de brilhar chegou. Profetizo que entrarei na porção dupla de unção para a minha vida. Profetizo que eu tenho entendimento como a tribo de Issacar para discernir tempos e estações. Profetizo coisas novas e oportunidades sobre a minha casa. Aleluia. Que meus filhos e minha casa serão poderosamente usados nessa terra. Aleluia. E se destacarão com sabedoria, inteligência, serão honrados pelo Senhor aonde entrarem. Declaro que estou florescendo em uma nova temporada de expansão e avanço. E o Senhor trará aceleração no meu entendimento espiritual, no casamento, família e vida, em nome de Jesus. Amém. Glória